Centro Espírita Irmãos de Luz. Tudo começou em 25 de abril de 1983, na rua Campos França, número 41, no bairro da Lapinha. As reuniões eram feitas na residência de Dona Nair, que era adepta do candomblé. A reunião começou com apenas 3 pessoas espíritas, as quais criaram um grupo jovem com suas próprias técnicas. O grupo foi crescendo e o entusiasmo era geral. No início, as reuniões aconteciam uma vez por semana. Depois, passaram a acontecer todos os dias. Por motivos familiares, o grupo teve que acabar, gerando assim uma insatisfação coletiva. No intuito de retornar às atividades, tentou-se o retorno várias vezes, porém sem êxito. Na mesma rua, na casa de número 21, de propriedade da senhora Valdete Lima Rosa, conhecida carinhosamente por Dona Russa, um dos componentes do grupo anterior, recomeçou as reuniões com a prática do Evangelho no lar, no quarto de seu filho Carlinhos. Porém, este cômodo foi ficando pequeno com o aumento do grupo. Assim, Dona Russa, por ser simpática à doutrina espírita, cedeu seu próprio quarto, que era maior, ficando este destinado ao grupo doutrinário, estudos mediúnicos e artes. A partir de então, passamos a pertencer à UD3, com o nome inicial de Grupo Espírita Kardecista. Demos continuidade às nossas atividades e, anos depois, foi adotado o nome Centro Espírita Irmãos de Luz, que hoje localiza-se no Cabula, na rua Josete Bispo, Travessa Josete Bispo. A casa onde funciona o centro foi cedida por um dos membros do grupo, conhecido por Paulinho. Com muito trabalho, dedicação e várias campanhas para arrecadação de fundos, construímos a nossa casa, hoje denominada Centro Espírita Irmãos de Luz. 38 anos trabalhando com amor e dedicação à causa do Cristo e espalhando a luz da doutrina espírita nos corações. Olá, queridos amigos do Centro Espírita Irmãos de Luz. Essa é minha singela homenagem aos 38 anos de muito trabalho, de muitas conquistas, muitas lutas para construir um mundo bem melhor. A hora chegou, precisamos dar as mãos, lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo para sonhar. É fácil fingir que não há o que fazer, que alguém um dia vai resolver. Somos todos parte de algo bem maior. No fim, queremos só amor. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precise ir longe, procure ao teu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Faça o melhor, dê carinho, estenda a mão. Quando houver problema, dê solução. Basta atitude
você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precise ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Alguns pensam que o problema é de ninguém, mas é preciso ver que ele é seu também. Temos que entender pra mudança acontecer. Você também precisa querer. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precise ir longe, procura ao teu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. We are the world, we are the children, we are the one who make bright the day. So let's start giving. There's a choice you're making. We're saving our whole life. It's true, you make a bad day. Eu e você podemos muito. Olá, meus amores do Centro Espírita Irmãos de Luz. Cristóvão, muito obrigada por este convite mais uma vez. Meu querido José Alberto, carinho sempre especial por você. Gratidão, enfim, pelo corpo diretor desta casa. E mais uma vez, parabéns pelos 38 anos, um mês de comemorações maravilhosas. E cá estamos para fechar este mês de aniversário, aonde tantas coisas boas são relembradas, tantos, como diz a canção, né? Quantos momentos bons vividos nesta instituição, desde o seu início até aqui, aonde todos, né, diante de tantas lutas atravessadas, podem até cantar como Roberto Carlos canta, né? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. E quantas emoções vividas, quantos momentos hoje relembrados, uma viagem no tempo. E na canção, na voz do nosso querido Fabrício Menezes, nós podemos ser convidados a um tempo bom, que é o objetivo desta instituição Irmãos de Luz, conduzir a todos a um tempo bom, a um tempo de amor, de esperança, aonde nós transformemos as nossas atitudes, aonde nós sejamos criaturas responsáveis, com uma consciência aberta para o bem que nós precisamos promover, não só na nossa vida, mas na vida do outro. E para isso, como precisamos guardar em nós hoje o que a canção nos traz, esse convite firme e forte de que nós sim precisamos fazer a nossa parte. E fazendo a nossa parte, nós vamos exercendo um contágio forte para que outros também sejam contagiados. Por isso que nessa hora tão boa, que nesta hora tão santa, nós pedimos a permissão de Deus
para continuarmos as nossas atividades, porque já nos diz o Evangelho que neste caminho da perfeição nós não podemos nos desconectarmos do divino. Nós precisamos abraçar o sagrado e trazê-lo para o centro de nossas vidas de maneira equilibrada, para que o bom senso ele prevaleça sempre. Por isso, neste momento de festa, de alegria para os corações, porque quando nós falamos do Cristo, quando nós reconhecemos uma estrada de 38 anos percorrida, nós sentimos sim uma alegria incomensurável, porque temos a certeza de que até aqui o Senhor tem nos conduzido e mais adiante Ele nos conduzirá. Por isso que juntos, hoje, vestidos também de compaixão, vestido de fé e piedade, é que nós envolvemos o nosso querido planeta. E nós oramos, rogando a Deus a misericórdia, para que a alegria que nos envolve, a satisfação que nos veste, possa gerar fluidos salutares, aonde a espiritualidade possa utilizar, possa manipular a contento, para levar para todos aqueles que estão precisando de saúde, de consolo, de esperança, de resignação e fé, para tocar adiante a caminhada, ao tempo em que também nos envolvemos nessas benesses, porque cada um de nós aqui presente também carrega a sua sacolinha, e nesta sacolinha muitas vezes vem a esperança pedindo passagem, vem a dor sendo transformada, e tudo isso nós conseguimos porque nós acreditamos em Deus. Por isso dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos, meu Senhor, de todo o mal, que seja assim para sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus sempre nos auxilie nas conversas que nós travamos, nessas figurinhas boas que nós trocamos, figurinhas de fortalecimento, figurinhas de aprendizado. E o tema dado pela casa nestes momentos, festivos, onde se comemora 38 anos neste mês de abril, o tema que nos foi dado foi o tema da perfeição moral. E como nós já vínhamos conversando sobre esse prazer de servir, esse prazer de se transformar, nós reconhecemos que nada podemos fazer sem essa transformação moral. Nada podemos fazer de permanente que venha a trazer realmente um progresso permanente se não nos vestirmos de valores. Por isso que aquele ditado, que às vezes nós dizemos que uma andorinha só não faz verão, e que nós às vezes cruzamos os nossos braços e deixamos de trabalhar pelo nosso progresso, nós precisamos modificar isso. Precisamos reconhecer que uma andorinha não faz verão, mas uma andorinha consciente, o que é que ela faz? Ela se conecta a outras andorinhas, ela se veste de fé, ela se trabalha para, nesse trabalho, ela promover o estímulo nas outras andorinhas. Então, ela convida outras andorinhas a seguirem junto com ela, porque uma andorinha nunca voa só. Quando ela voa só, é indo ao encontro das outras, para que juntas possam fazer muitos verões, belos verões. E assim é a nossa caminhada na Terra. Estamos aqui para nos juntarmos,
para fazermos o bem e fazer o bem de uma maneira incomensurável sobre a face da terra, mas um bem consciente, um bem sem prejuízos, porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo bem e estamos nos prejudicando e prejudicando o outro, porque muitas das vezes esse bem não é feito desprovido de interesse. E nós precisamos praticar o bem de maneira desinteressada. Por isso que esse capítulo da perfeição moral contido no Livro dos Espíritos, ele vem conversando conosco que nós precisamos nos libertarmos das amarras, das paixões, para que nós não prejudiquemos a nossa estadia na Terra, porque reencarnação é coisa séria. Habitar um corpo, poder ir e vir, atuar na sociedade, é coisa séria. Abraçar um propósito, uma responsabilidade, é um compromisso que nós assumimos com a vida e que deveremos assumir também conosco. Por isso precisamos nos libertar de todos os sentimentos que são negativos. Não é da noite para o dia, não é, mas é preciso compromisso para que nós nos estudemos como formar esse mundo tão lindo, esse mundo tão bom, tão perfeito, que Fabrício Menezes nos trouxe na sua canção, se nós não criarmos de fato este compromisso. Como vamos entender a necessidade de mudança se não começarmos a viajar dentro de nós? Por isso o Livro dos Espíritos vem nos convidando a entender a vida na Terra, a nos libertarmos dos sentimentos que são negativos e que faz com que nós estacionemos ou passemos a nos equivocar em cada coisa que nós venhamos a fazer. E nos convida, observa o homem de bem, esforça-te para vivenciar tudo o que ali se pede. E aí nós vemos a responsabilidade de uma casa como esta, porque as casas espíritas têm a responsabilidade de orientar, de formar, de educar. Olha que maravilha! De educar o espírito, nos conduzir para a visão espiritual, porque os nossos pais devem nos dar a educação doméstica, a escola material deve nos trazer o preparo para a aplicação positiva em sociedade das profissões que nós aprendemos, vamos exercer no mundo. E os templos religiosos têm o compromisso de educar a alma para que ela possa descobrir cada vez mais valores e saiba ser um profissional correto, responsável, porque na caminhada da vida, nessa caminhada da perfeição moral, tudo soma. Nós não seremos perfeitos unicamente por sermos bons filhos, por sermos bons profissionais, isoladamente, por sermos bons religiosos, não. É um conjunto de coisas, de ações que nós vamos construindo, fortalecendo a nossa personalidade. Porque sem valores morais, sem esse exercício para alcançarmos esta perfeição moral, o que é que vai ocorrer? Nós vamos nos desvirtuarmos. E aí nós caminharemos um pouco ao sabor dos nossos próprios interesses. E perderemos a condição de sermos criaturas imparciais. Então, o compromisso com essa perfeição moral é estarmos constantemente
olhando-nos para percebermos o que nós ainda temos de negativo, o que precisamos trabalhar, deixar para trás, quebrar essas correntes. A lição nos fala sobre o sentimento do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Há o instinto de preservação em toda criatura, sim, mas o egoísmo é um mal que nós precisamos trabalhar e extirpar do nosso interior, porque ele nos impede de fazer o bem, ele nos impede de nos tornarmos criaturas felizes, nos impede de promover muitas vezes a paz, porque toda criatura egoísta ela é ciumenta. Toda criatura egoísta carrega consigo um pouco da inveja. Ou seja, o Evangelho, os livros da doutrina, eles já nos dizem que orgulho, egoísmo e vaidade são prejudiciais e que o egoísmo é a chaga. Imagine, porque todo egoísta é vaidoso, é orgulhoso. E é preciso, diz o Evangelho para nós, extirpar essa chaga da humanidade. Mas não podemos ficar daqui dizendo que é preciso isso, é preciso aquilo, sem que nós nos comprometermos, sem que nós venhamos a nos comprometer conosco. É fácil dizer que o outro tem que fazer, que o outro tem que mudar, que o outro tem que se renovar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, sair da inércia para a ação. Não mudaremos o nosso mundo continuando como estamos. Alguém disse que diante dessa fala que nós precisamos voltar ao normal, que essa fala não é correta, porque voltar ao normal é voltarmos à condição que nos jogou na situação que nós estamos hoje. Então, que nós precisamos voltar para uma situação diferente, uma situação amadurecida, uma humanidade mais consciente. Porque, muitas vezes, para que nós trilhemos o caminho do aperfeiçoamento, a dor bate à porta. Por isso o Evangelho diz, bendita seja a dor, porque ela é bênção que meu Pai envia a seus eleitos. Mas só que às vezes a dor vem e nós não aprendemos com ela. A dor chega e diante muitas vezes dela nós nos tornamos, às vezes, criaturas mais arredias, criaturas mais egoístas e vamos perdendo a oportunidade de melhoramento. Basta nós observarmos o que estamos vivendo hoje na nossa terra. A dor está batendo a nossa porta, está pedindo que nós nos aperfeiçoemos no amor, na caridade. Sim, está. Mas quantos de nós estamos aprendendo este caminho? Quantos de nós estamos, de fato, permitindo que essa dor ela nos transforme conscientemente, não apenas pelo estado de desespero, eu tenho que aceitar, eu acato, eu acolho, não. Mas uma aceitação consciente da mudança que é necessária ser feita. Por quê? Se não aprendermos por este caminho, o que é que vai acontecer? Aí nós vamos dizer, poxa, mas a dor já está aí. E se nós não aprendermos com ela, o que será? Nós estamos vendo como o egoísmo está caminhando na Terra, ao lado do bem, ao lado de algumas almas conscientes. Mas Joana já diz que é preciso muito mais, porque ela cita para nós que o bem é a meta. E nós só atingimos essa meta do bem através da perfeição. Não é essa perfeição de asas, de coroas, não. Mas é esse esforço em praticar aquilo que já se pode fazer.
Porque se nós não aprendermos com a dor que chega, nós vamos aprender com a dor extrema. Pois é, porque observemos, caríssimos, que a dor, ela tem a sua graduação. Não é? Ela vem, ó, ali. Para cada um ela chega num nível. Para cada um ela tem um ponto. E a partir do momento em que nós vamos transformando, nós vamos entendendo essa dor, entendendo o trabalho que ela deseja fazer conosco, e nós vamos nos transformando como um barro na mão do oleiro para sermos criaturas mais ternas, mais responsáveis, mais solidárias, mais fraternas, entendendo a necessidade de perdoar, compreendendo a razão do outro ser e fazer determinadas coisas. Nós vamos respeitando os direitos, nós vamos cumprindo o nosso dever. Essa dor, ela vai mudando o seu formato. Ela já não vai doer tanto, porque nós compreendemos e estamos nos esforçando dentro de um processo de reestruturação e trabalhando na alma a renúncia. Não existe mágica, não existe dormirmos e acordarmos num planeta abençoado, todo transformado. Porque para essa transformação ocorrer, necessita dos seres humanos. E pensemos, se quem está abraçando o Evangelho do Cristo, se quem já tem um conhecimento da vida após a morte, de uma lei de causa e efeito que se faz presente, queiramos ou não em nossas vidas, se nós que já conhecemos tudo isso, não começarmos a dar o primeiro passo para mudar, para melhorar, quem irá fazer? Quem irá fazer? Nós poderemos perder a oportunidade? Poderemos sim, porque se nós não fizermos o nosso dever de casa, outros haverão de fazer. Ah, mas quem serão esses outros sem o conhecimento da doutrina, sem o conhecimento da religião, seja ela qual for? Observemos que quando nós perdemos a oportunidade, nós vamos ter que rogar uma outra para retornar, para reencarnar, para fazer aquilo que ficou faltando. E espíritos que muitas vezes já reencarnaram, às vezes não têm nem religião nenhuma, mas vivem segundo o preceito da ordem da decência. Criaturas que estão aí no mundo, mas que já se conscientizam, que dão verdadeiras lições de vida, que já se preocupam com o seu semelhante e às vezes não estão vinculadas a nenhuma religião. Espíritos preparados que vieram, escolheram a sua prova e não correram dela. E nós muitas vezes escolhemos as nossas provas e estamos correndo. Aí nós vamos ver espíritos encarnados se reunindo, sem nenhum propósito, sem nenhum vínculo governamental, e estão simplesmente se apiedando e construindo casas para que aquelas pessoas que moram em casas de latas, de papelão, elas possam ter um lar. Imaginem, pessoas que se unem para fazer isso. É magnífico, causa espanto, mas são criaturas que já estão buscando se aperfeiçoar, percebendo a necessidade do desapego e entendendo que nenhum de nós será feliz enquanto o outro padecer fome e frio. E nós, muitas vezes, que dificuldade nós temos muitas vezes em servir o outro? Quantas dificuldades?
Como nós questionamos tudo. Tudo que nós vamos fazer, às vezes, a caridade que nós somos convidados a fazer. Nós queremos sempre saber por quê, se eu conheço, se eu não conheço, quem é, quem não é, se é necessário, se não é necessário. Às vezes para ajudar com tão pouco. Às vezes com 1 quilo de alimento. Às vezes com a cesta básica. E às vezes nem temos o compromisso, porque às vezes deixamos de doar e doamos quando queremos. Enquanto almas mais nobres lá fora, que não estão vinculadas à religião, estão trabalhando, se apiedando, doando, servindo, porque já entenderam, reencarnaram e entenderam o que é preciso fazer nesta terra, como se deve trabalhar nesta terra. Aí vem a responsabilidade das casas espíritas, dos templos que se abrem para conscientizar as mentes, porque Jesus disse o que para nós? Que os doentes não têm necessidade de médico, e nós estamos tendo necessidade de médicos. Precisamos do templo religioso para acordar nossas consciências para o que nós precisamos fazer, para acordarmos para o caminho da perfeição moral, para deixarmos de lado as paixões, para nos afastarmos desse egoísmo doentio, desse apego às coisas materiais, entendendo que se pudermos viver bem, por que não? Vivamos bem. Jesus nunca impediu nada. Jesus só pediu e pede até hoje que nós olhemos para os lados, que nós não podemos querer assambarcar tudo para nós, com a desculpa de que eu estou aqui juntando para o futuro do meu filho, da minha filha, do meu tio, da minha irmã, e nesse juntar não podemos dar nada. E vivemos muitas vezes assim, com uma mão fechada. E quando abrimos essa mão, nós damos, mas damos com uma investigação precisa. Porque muitas vezes eu só dou a quem precisa de fato. Eu só dou a quem necessita. Que medida nós temos para saber quem necessita? Que medida nós temos para fazer? Quando Jesus diz, cuidado, porque com a medida que você medir teu semelhante, você também será medido. E aí nós vamos trabalhando com os nossos julgamentos, apegados que somos, e deixamos muitas vezes de promover pequenas felicidades, grandes felicidades. Deixamos de ajudar ao outro e de iluminar o nosso interior. Porque quando o mestre disse que vós sois deuses, tudo que eu faço vós podeis fazer ou mais, vem acordar a nossa consciência para o quanto nós podemos fazer em nome do amor, em nome dessa transformação. Quando ele diz, fazei brilhar a vossa luz, e fazer brilhar a nossa luz nada mais é do que fazer o bem. Mas é o bem consciente, não é aquele bem que estraga, porque muitas vezes fazer o bem, fazer a caridade, é dizer não. Muitas vezes fazer esse bem e essa caridade é ter uma conversa séria com o outro e acordá-lo. Aí nós vemos que esse caminho da perfeição, ele precisa de equilíbrio para que nós, através dessa mudança interior, através desse aprimoramento do ser, nós aprendamos a enxergar o outro. E não é só com os cursos que nós aprendemos a ver o outro, não. A psicologia ajuda, a psicoterapia também, porque são pessoas que se preparam para trabalhar com o outro.
Mas muitas das vezes, essas mesmas criaturas que se trabalharam para lidar com o outro, não conseguem trabalhar consigo, não conseguem resolver as suas questões. E muitas vezes também não conseguem penetrar a fundo na alma do outro, porque existe uma técnica ensinada para ser aplicada. Então é preciso que, além da técnica, além de tudo isso, haja o trabalho de desprendimento do ser, para que, com o sentimento ativado, o senso de percepção, ele consiga ver além da técnica. Ele consiga ver além dos métodos que ele aprendeu para lidar com o outro. E conseguir, de fato, tocar as almas. Era o que Jesus fazia. Essa perfeição moral que Jesus possuía, esses valores renovados que Jesus possuía, o levou a conhecer a alma humana em todos os seus detalhes e lhes dava a palavra perfeita e necessária. A sua presença já era amor, a sua presença, o seu olhar já levava o outro à reflexão, porque ele ali, vestido de compaixão, unindo em si todos os sentimentos benévolos, ele sabia o que ia no coração do homem, mas também tinha ele a certeza de que essas criaturas poderiam se transformar e lhes dava a condição de serem livres para decidirem. Jamais obrigou ninguém a segui-lo, sempre convidava, porque seguir Jesus é se comprometer com a sua melhora, é deixar de lado determinados sentimentos. E essa perfeição moral é o destino que todos nós deveremos atingir. É o porto seguro aonde todos nós deveremos chegar. Mas para isso, ainda teremos que conviver com as nossas próprias dores, com as nossas próprias construções, ainda envolvidos neste manto da cegueira, aonde acreditamos que o aqui e agora prevalece mais do que o futuro espiritual. Vamos esquecendo de construir bases sólidas para o amanhã e vamos deixando de aplicar determinados valores na caminhada. Por isso que a casa espírita vem sempre conversar conosco, vem sempre despertar as nossas consciências, e o Livro dos Espíritos vem trazer para nós propostas maravilhosas, quando fala do homem de bem e diz que nós precisamos sim ter uma conversa com o perdão, para entender as benesses que ele nos propicia quando aplicado na vida. Precisamos deixar de lado esses ressentimentos, essas mágoas. Precisamos aprender a ver o dia, a ver a vida, a contemplar as estrelas, a namorar a lua. Precisamos aprender a agradecer a cada dia o sol que nos banha, ou a chuva que favorece a terra, fazendo germinar o alimento. Precisamos muitas vezes ter sim uma alma de artista, uma alma abençoada, aonde nós nos permitamos nos encantar, nos enternecer com o canto dos pássaros, com o farfalhar das folhas, com a beleza das borboletas com seus coloridos, trazendo luz para as manhãs, nos encantarmos com a beleza das flores e saber que nós que estamos aqui também temos toda esta beleza. E entender assim que cada ser na natureza traz em si o germe da perfeição
e trabalham em harmonia para o equilíbrio da Terra. E o ser humano será o único a fazer diferente? Já se diz da amizade de um cão, da lealdade dos animais, de determinados animais, da gratidão que eles possuem. E será o homem o único incapaz de viver esses sentimentos positivos? Será que nós, chamados seres racionais, com a capacidade de criar, movimentar, gerar o progresso, criar coisas como o maquinário que nós estamos nos comunicando agora, o mundo em nossas mãos, a beleza de tantas cirurgias, vacinas criadas em tão pouco tempo? Será que diante de toda essa grandeza que o homem é capaz de criar, o homem não conseguirá amar? Amar de verdade não é o amor, o verbo, nos lábios, nem no jogo dos interesses, para que nós sejamos favorecidos com esta ou aquela atitude. Mas o que o Evangelho, que o Livro dos Espíritos, o que essa égide de espíritos trabalhadores trazem para nós, é a proposta de transformação, de revisarmos os nossos atos, de desejarmos viver um tempo de paz na Terra, de promovermos o bem, de quem tem mais, tirar um pouco e dar a quem tem menos, ajudando. E quando nós dizemos dar, não é sairmos por aí favorecendo de maneira irracional e sem equilíbrio. Quando falamos em dar, é promovermos mesmo o amparo, começarmos a mudar o nosso entorno, sem ficarmos esperando que alguém faça para que nós possamos nos locupletarmos. Não, mas nós também podemos fazer, independente que o outro faça ou não, que cresça para a sua responsabilidade ou não. Mas nós vamos nos fechando no casulo, esquecendo que a natureza toda serve, a natureza toda trabalha, justamente porque a natureza também se aperfeiçoa, a natureza também busca seguir a lei de evolução. E nós vamos dando um passo para frente e outro para trás. Nós vamos aquilo que os antigos dizem, né? Fulano construiu com as mãos e desfez com os pés. Então nós precisamos sim, além dessa aparência, além de trabalhar, de nos alimentarmos, de dormir, de passear, né? De querermos voltar ao novo normal, de querermos ir para a rua, de querermos fazer tantas coisas. Será que não entendemos ainda a mensagem dessa perfeição moral? Esse convite que nós tivemos do Fique em Casa para reavaliarmos as nossas posturas, e ainda como espíritas estamos deixando a desejar muito? Quanto tempo ainda se demorará para que a gente entenda que nós reencarnamos aqui para trabalharmos o nosso ser, que enquanto nós não nos tornarmos irmãos uns dos outros, ficará difícil o crescimento. Esse aperfeiçoamento ele não se dará, porque todo o capítulo do Livro dos Espíritos que fala da perfeição moral é um convite à mudança. Quando ele diz, olha, o homem de bem ele não tem ódio nem desejo de vingança. Então interroguemos nossa consciência agora. Como nós estamos?
E quando ele fala nem tem ódio nem desejo de vingança, muitas vezes não é o ápice do ódio nem da vingança, não. São ainda as coisas miúdas que nós deixamos, sabe? Que nós deixamos germinar na terra do nosso coração. São valores ainda pequenos. São raciocínios ainda fechados. São pontos de vistas prejudiciais, não só a nós, muitas vezes a uma comunidade. Os desejos que nós temos, que não se coadunam com o Evangelho, as nossas expressões verbais, que são pequenas, necessitadas de luz. Esta pandemia nos colocou pelo avesso, mostrou os sentimentos de todos nós, porque não seguramos o verbo não. Nós expusemos o que sentíamos e estamos expondo até agora. E é muito lamentável. Muitas coisas que estamos vendo e ouvindo de companheiros próximos, de posturas, de conduta, e que é melhor silenciar e nem dialogar, porque seria um embate infrutífero, porque cada um tem a necessidade de despertar por si mesmo, porque os chamados estão aí, os acontecimentos, as dores. E nós ainda estamos, como eu disse numa outra conversa, nós ainda estamos naquele dito farinha pouca, meu pirão primeiro. Ainda com esse egoísmo, ainda com esse orgulho, ainda vivendo, gerando crises, no momento onde precisávamos estar todos unidos. Perfeição. Perfeição. Evolução que cresce dentro do ser pelas reflexões que ele faz, pelo seu crescimento espiritual, pela sua maturidade daquilo que é preciso ser feito. A doutrina vem para sacudir. Ela não veio para dizer que nós espíritas somos perfeitos, nem que alcançaremos o reino dos céus, não. Veio mostrar as nossas mazelas e dizer, olha, trabalhem, estudem, os templos estão aí abertos. Quem coordena e também quem recebe. Se preparem, trabalhem para se tornarem criaturas melhores. Não veio dizer que nós deveríamos nos envaidecermos, nem diminuir os outros que não pensam como nós. Não. Veio trazer um compêndio para que nós trabalhássemos tudo que é negativo. Que nós nos mirássemos em Jesus, para que nós nos espelhássemos na postura de Allan Kardec. Pois é. E nós estamos procurando outras coisas. Sempre digo, né, minha gente? Aniversário de centro é reflexão para os trabalhadores, para os frequentadores, e é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos refletindo juntos, porque nós precisamos amadurecer. O que vamos esperar mais? Acontecimentos mais fortes na face da Terra? Vamos ficar nos escondendo, dizendo que tudo vai passar e vai ficar bem, quando muitas vezes nós não estamos dando o passo para isso? Tudo vai ficar bem, tudo vai passar, mas precisa passar de uma maneira que nós não abramos portas para coisas maiores. Mas, no entanto, nós, humanidade, nós espíritas, estamos impacientes. Nós queremos viver o tudo e agora, esquecendo que aperfeiçoamento pede calma, pede serenidade, pede observação, pede firmeza, pede honestidade, caráter, para que nós possamos nos conduzir, nos posicionarmos.
E o que é que nós estamos fazendo? Nós espíritas estamos também querendo empurrar nossos filhos para as escolas. Sem paciência de esperar mais 2 meses para todo mundo ficar vacinado. Nós estamos querendo, como espírita, muitas vezes, os nossos trabalhadores ali, sem fazer revezamento, sem fazer rodízio, sabendo do perigo que aí está. Nós espíritas, muitos de nós estamos fechando os olhos, os ouvidos para o que os infectologistas estão falando. Muitos de nós espíritas estamos, sim, fazendo pequenas reuniões em nossas casas, visitando amigos e parentes. Perfeição moral é ter uma capacidade de autodisciplina, de respeito e cumprimento do dever. Se não estamos conseguindo cumprir o que está aqui ao nosso alcance ainda, no mundo, né? Matéria palpável, como seguir e obedecer essa lei de Deus que está na nossa consciência, se nós muitas vezes não estamos querendo viajar nela para perceber o que é bom? Aí nós vamos nos afastando dos nossos amigos, só falamos de vez em quando estalamos e lembramos deles, porque estamos aqui vivenciando a nossa causa. A nossa causa. Quando é hora de vivermos as nossas causas, e nós vamos dando prioridade às nossas bandeiras aqui, quando a perfeição ela precisa de um olhar amplo para que a nossa consciência esteja em paz, trabalhar em prol do todo, porque até sentadinho num lugar, com o pensamento, nós trabalhamos em prol do todo. Eita, lelê, perfeição moral. Esse é o nosso objetivo. A música inicial nos convidou para tanto. E nós, quando é que nós vamos acordar, meus irmãos? Os irmãos de luz vêm nos sacudir. Os irmãos de luz vêm nos dar as mãos. Vêm dizer que estão conosco nesta caminhada, que ninguém está sozinho. Nos convida através das suas palavras benfazejas, que chegam até nós pelas intuições, através dos médiuns, através dos livros, mas todos eles em conteste. Diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. O momento é aqui, é agora. Outras encarnações nós teremos, mas vai contar ponto que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse momento em que a terra geme e chora. É preciso amar, amar ao outro, amar ao planeta, ter sentimentos nobres na alma, se permitir ser contagiados pelos irmãos que vêm até nós, nos intuindo piedade, compaixão, sentimento de servir. Nos convida a nos resguardarmos na oração para buscarmos força, coragem. Vem nos pedindo que nós tenhamos resignação. Tá difícil, mas ninguém se aperfeiçoa sem dificuldades, sem saber o que é a luta da vida, sem combater o bom combate, como nos diz as Sagradas Escrituras. É preciso que nós tenhamos fé, que nós enfrentemos os nossos medos, que nós
nos assumamos como somos, para que a partir daí nós possamos erigir um novo edifício de criaturas mais conscientes. Ah, meus irmãos, aperfeiçoar-se, pegar este caminho da transformação dói. Dói sim, porque é necessário deixar de lado tudo que não serve. É se estruturar na palavra de Paulo, quando ele diz para nós, olha, ontem eu pensava como menino, eu agia como menino, hoje eu penso como homem e ajo como homem. Então essa transição ela é dolorosa, porque você vai ter que deixar de lado todas as coisas inúteis, ressentimentos, mágoas, revoltas, queixas, autopiedade, lamentações, o orgulho exacerbado, o amor próprio sem limites, tudo que pesa e chumba. Esta fala de que ninguém pode fazer isso comigo porque eu não mereço, sabe? Tudo isso precisa ser deixado para trás, para que nós possamos entender o que é aperfeiçoar-se, o que é caminhar mais leve, o que é seguir Jesus. Portanto, meus irmãos, caríssimos, diletos do meu coração, vamos fazer a nossa parte. Vamos progredir. Vamos aproveitar as oportunidades que nós estamos tendo hoje na Terra. Vamos aproveitar toda essa espiritualidade que nos guarda, nos protege, nos ampara, nos auxilia em todos os momentos das nossas vidas. E vamos tirando de nós o que já é possível. Vamos trabalhar? Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie, que auxilie a toda essa diretoria do Irmãos de Luz, que possam todos se fortalecerem no amor, na paz, na esperança, na responsabilidade do dever a cumprir. A nossa gratidão também a tantas lembranças boas que hoje aqui foram vividas e hoje o grupo desta casa pôde dizer, não é? Quantos momentos bons! A nossa gratidão àqueles que fundaram esta casa, que tiveram o seu despreendimento, que puderam doar-se para que o Irmãos de Luz estivesse hoje completando esses 38 anos, àqueles que ainda estão na lida, que ainda estão buscando cada vez mais aprimorar-se para que a casa ela possa continuar de pé e servindo à sua comunidade. Envolver também e agradecer a todos que colaboraram durante todo o mês, a todos os palestrantes que aqui estiveram, ao nosso querido Fabrício, que cantou maviosamente para nós hoje, nossa gratidão, ao nosso querido Glauco, Cássia Aguiar, Luciano da Gata, todos eles parceiros que vieram com a arte nos encantar, nos embevecer em cada encontro que estivemos aqui nesse Irmãos de Luz. Agradecer também ao nosso querido Antônio Apon, que vai fechar o nosso trabalho com a mensagem à casa, ao Centro Irmãos de Luz. Que Deus abençoe essa instituição, abençoe os seus trabalhadores, que Deus possa também abençoar a todos vocês que vieram prestigiar a casa no seu aniversário. Que Deus proteja, que leve luz, que leve força, que leve coragem, para que cada um consiga desvencilhar-se das amarras e possa dar o passo à frente, tendo a certeza e dizendo para si mesmo: eu posso, eu consigo, porque eu sou filho de Deus e sou talhado para
a perfeição. E assim nós agradecemos este encontro, agradecemos a Deus, rogando que Ele permaneça conosco, rogando que Ele ilumine toda a terra e deixamos vocês agora na companhia belíssima do nosso querido Antônio Apon, que fecha o nosso trabalho com a poesia endereçada aos irmãos de luz, a essa equipe espiritual abençoada. Que Deus fortaleça e abençoe a todos nós, que a paz esteja em todos os corações. Fiquem agora com o nosso querido Antônio Apon. Irmãos de luz, luz que do alto brota, transborda a grota de cada coração. Emana paz, no amor irmana, humana chama que nos chama ao bem. Dedicada a delicada luz, lida a vida, redivida por Jesus. Ilumina o tempo, alumia a hora, faz do agora o lume do amanhã. Piedade e bem-querer, caridade para fazer, doar de si o ser. Luz divina, sol de alvor, irmãos de luz, tarefeiros do Senhor.